E aí moçada, beleza? Atendendo a pedidos, um vídeo sobre indutores. Primeiro esse carinha aqui que está aparecendo é um aparelho a válvula do fabricante Empire, Rua Aurora, São Paulo, Brasil. Pela pesquisa que eu fiz, ele era uma vitrola. É a mais nova peça da minha coleção. Só tem isso. Portanto, vou ter um trabalho aqui para fazer ele funcionar novamente e montar toda a estrutura do móvel e pretendo colocar alguns itens aí. Logo sai alguma coisa. Mas o foco hoje são os indutores. E olha só, você consegue ver aqui, nesse cara grandão, todo um jogo de bobinas. Tem uma bobina grossa com poucas espiras e outra mais fininha. Duas bobinas e mais uma. E aqui 3 bobinas também. Tudo isso faz parte do conjunto de sintonia das 3 faixas de onda que ele tem. Uma ondas médias e 2 curtas. Quanto mais baixa a frequência, portanto ondas médias é a menor dele, maior é a bobina. Porque tem uma regra: frequência baixa, bobina grande; frequência alta, bobina pequena. A mesma coisa com o capacitor. Quanto maior a frequência, menor o capacitor. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que esse conjunto aqui faz parte das ondas médias. Depois esse aqui da faixa mais baixa de curtas e esse da outra faixa. Tem mais uma bobina aqui atrás, só olhando no esquema para saber o que acontece. Muitos indutores têm núcleo, não é o caso desse aqui. Esse é núcleo a ar. Esse aqui, por exemplo, que eu tirei de uma fonte chaveada que estragou, o núcleo é ferrite. Bobina para frequência alta e corrente alta. Poucas espiras de fio grosso. A espessura também tem a ver com a sintonia, mexe com o ponto de trabalho, o fator de qualidade da bobina. Vamos dar uma olhada por baixo. Aqui tem mais um conjunto de bobinas, onde só pode ser média, curta e a outra curta. Ou seja, ondas médias, ondas curtas e ondas mais curtas ainda. Para cada bobina tem o seu capacitor. Aqui e aqui. Para o ajuste da frequência. Isso tem tudo a ver com a frequência de ressonância do circuito, que eu vou explicar daqui a pouco. Tem um outro aparelhinho aqui, esse está funcionando. É bastante antigo também, só tem ondas médias e curtas. Você vê aqui a bobina de média e aqui a bobina de curta. Depois tem mais uma bobina aqui do oscilador local e o capacitor de sintonia. Também tem mais bobinas aqui. Essa já tem núcleo. E os próprios transformadores de frequência intermediária também são bobinas sintonizadas. E tem capacitor também escondido. Que é o caso desse aparelho também. Essa aqui é a bobina de curtas, tem o ajuste aqui. E lá dentro tem capacitor. Um pouquinho de teoria agora. Os indutores fazem parte do circuito de sintonia juntamente com os capacitores. Por que raios isso aqui é um circuito de sintonia? Muito bem, todas as ondas de rádio vêm bater na antena, de tudo quanto é frequência. Mas tem uma em particular que vai conseguir carregar esse carinha no tempo certo. O indutor é um componente que converte corrente elétrica em campo magnético. E logo depois esse campo magnético volta na forma de corrente. Então é como se fosse jogar uma bolinha na parede. Você joga a bola na parede e ela volta para você. E ela demora um tempo entre você jogar e ela voltar. Isso depende totalmente do número de espiras, do tipo de indutor, principalmente esses dois detalhes.
Ele demora um tempo para converter corrente em campo magnético e um tempo para reconverter campo magnético em corrente. Pois bem, o capacitor se carrega com essa corrente e depois devolve para ele. Isso entra num ciclo que acaba provocando uma oscilação. E ela tem um tempo certo para acontecer, justamente por causa do tempo de carga e descarga do capacitor e o tempo de conversão de corrente em campo magnético e campo magnético em corrente do indutor. Juntando esses dois fatores, eu tenho uma frequência. Isso é usado lá no transmissor para criar a minha onda, o meu sinal de rádio, e no receptor esse sinal bate aqui e acaba gerando uma tensão nesses extremos exatamente na proporção do que está sendo transmitido. Se eu transmito isso, eu acabo recebendo exatamente a mesma coisa. Daqui eu vou para um amplificador e alto-falante. Está aqui meu radinho. Uma outra maneira de enxergar isso é assim. Todas as ondas de rádio vêm para cá e geram uma tensão. Isso aqui é um filtro passa-faixa, onde frequências maiores que a sintonizada são desviadas para o terra via capacitor e as menores via indutor. Só tem uma frequência que nem o indutor e nem o capacitor estão desviando totalmente para baixo. Essa é a única tensão que acaba sobrando aqui e é amplificada. Para quem é amigo da matemática, a equação que fala da frequência de ressonância é uma junção da reatância indutiva com a capacitiva. Essa equação da reatância capacitiva e essa da indutiva. Onde 2π é a senoide, aparece nos dois casos, a frequência aparece nos dois, aí eu tenho a indutância e a capacitância, a reatância capacitiva e a indutiva. Eu estou na frequência de ressonância quando a reatância capacitiva é exatamente igual à indutiva. Se eu juntar então essas duas equações, eu vou chegar aqui. Simplificando agora, e isolando o termo frequência. Está aqui minha equação. A frequência de ressonância depende dessa equação aqui. Se você vivia se perguntando de onde veio essa equação, está aqui a explicação matemática dela. Agora uns últimos detalhes práticos dos sintonizadores. É normal que o indutor seja sintonizado, quer dizer, o núcleo dele pode ser regulado. Também é normal ter um capacitor ajustável, o famoso trimmer aqui, além do capacitor de sintonia, que aí sim o usuário tem acesso. Isso aparece aqui assim. No processo de fabricação desse aparelho, essa bobina foi colocada numa certa posição aqui, ela foi movimentada para um lado ou para outro e foi colocado um pingo de cera para travar a posição. Ainda aqui são os trimmers que vêm junto com esse capacitor variável. Nos aparelhos mais antigos o trimmer fica à parte, como eu mostrei no começo desse vídeo. Alguns outros indutores, aqui esse por exemplo, permite a colocação de uma chave para fazer uma regulagem. Lembrando que não é nem um pouco interessante você mexer aqui para fazer alguma experiência. Isso aqui tem um ajuste muito delicado, muito crítico para qualquer alteração. E eu acho melhor você não mexer, a não ser que você saiba muito o que está fazendo, ou tem algum aparelho aí que se estragar não perdeu nada. Aí a decisão é sua. É muito normal também ter sempre
pares de conjuntos. Por exemplo, para ondas médias eu tenho um par de bobinas e um par de capacitor. Isso porque eu tenho o circuito ressonante da sintonia e o do oscilador local. Isso eu já expliquei num outro vídeo de como funciona o radinho, e lá está explicado o porquê de um, porquê de outro, nos receptores superheteródinos, é onde gera a frequência intermediária. E aliás, os indutores, os transformadores de frequência intermediária são sintonizados também para fazer com que eles tenham a oscilação natural batendo com a frequência intermediária. Com isso eu tenho uma eficiência e um ganho maior dos amplificadores e, portanto, mais sensibilidade no meu aparelho. Então é isso, um bate-papo sobre indutores, a sua importância na sintonia. Espero que você tenha gostado. Se não tiver inscrito ainda no canal, vai aparecer uma bolinha aqui para você se inscrever. O último vídeo postado está aqui e outro que tem tudo a ver desse lado. Eu comecei a colocar vídeos nada a ver com eletrônica, mas de interesse geral. No final do vídeo, quero saber se você está gostando, se não está, se eu tenho que mudar alguma coisa. Beleza? Deixa a sua opinião aí, aqui embaixo nos comentários. Clica no joinha aí se você gostou. Um grande abraço e até a próxima. Chave mordida de cachorro.